Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9h15, hora do nosso Pensa Rotina com Marcelo Seráfico. Marcelo, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, sociólogo Marcelo Seráfico, nosso parceiro aqui na Band News Difusora. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Arthur também. Tudo bem? Professor, hoje a gente traz aqui na coluna um comentário acerca do que aconteceu no fim de semana no estádio da Colina. A gente já noticiou aqui, trouxe inclusive um comentário e informações oficiais sobre esse caso. Lamentável, né? Infelizmente a gente vê isso acontecer aqui na cidade de Manaus, mas no estádio da Colina, em um bairro tão popular, tão diverso, de pessoas simples, de pessoas de várias raças e etnias como o São Raimundo, a gente viu um rapaz ostentando nas costas um símbolo utilizado pelo partido nazista alemão durante a época da Segunda Guerra Mundial. Um símbolo de uma águia cobrindo praticamente toda a parte das costas dessa pessoa que estava no estádio, que era um símbolo utilizado para supostamente mostrar a supremacia, o orgulho todo do partido nazista que defendia a supremacia da raça ariana e que foi responsável, esse pensamento, por uma das maiores tragédias da humanidade, que foi o Holocausto, a morte de milhões de pessoas. Como que a gente pode analisar, professor, uma situação como essa, de um símbolo nazista ser exibido dessa maneira nas costas de uma pessoa em um estádio de futebol no estado do Amazonas, que é um estado, o estado mais indígena do país, dentro de um bairro de pessoas tão diversas? Rafael, é gravíssima a situação, né? Você veja, primeiro cabe registrar, né, que a importância do repúdio, né, do próprio clube, do São Raimundo, né, a essa manifestação, né, mas, inegavelmente, nós precisamos nos indagar sobre as razões pelas quais esse tipo de situação está acontecendo hoje. Quer dizer, nós já estamos para mais de 70 anos, né, desde que na Alemanha e na Itália se manifestaram essas formas de organização política que tem por base a construção de inimigos, né, como o fundamento de toda a sua militância, e não apenas a construção de inimigos, mas a partir dela a afirmação de determinadas noções, né, baseadas em preconceitos, e preconceitos de toda a ordem, né, preconceitos de raça, de gênero, né, de classe, de etnia. Então, portanto, são formas de estigmatizar o outro e, a partir desse estigma, agir consequentemente, isto é, agir no sentido da destruição do outro. Então, foi isso que os nazistas, desde a década de 30 do século passado, fundamentalmente, mas de maneira muito intensa, né, no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, fizeram. Né, mobilizaram as forças do Estado contra todos aqueles que discordavam dos preceitos arianos, que fundamentavam também uma ideologia vinculada ao capitalismo. Por isso que os nazistas procuraram eliminar judeus, pessoas homoafetivas, comunistas, socialistas, ciganos, além de outras categorias sociais, né, que foram objeto da sua brutalidade. Então, por que eu faço esse relato preliminar, digamos, para qualificar o nazismo? Porque a reemergência de posições vinculadas a esse tipo de ideologia não tem a ver apenas com um sujeito. Notem que esse sujeito tatuou
nas costas, né, aquele símbolo, e isso não representa apenas alguma coisa para ele. Quer dizer, existem condições na sociedade brasileira e na sociedade amazonense que permitem que esse tipo de identificação com a brutalidade, com a violência, com a desumanidade, retorne, né, e anime alguns segmentos da sociedade. Na Amazônia, nós temos visto isso de maneira muito intensa, nos últimos 3 anos e meio do atual governo, né, porque há, de fato, um estímulo vinculado à estigmatização de vários tipos de grupos que habitam a região, particularmente dos indígenas, né, contra os quais se tem mobilizado a força do Estado ou se tem procurado omitir o Estado de suas funções. Mas, para além disso, também existem outras situações, não é, vinculadas a essas de tentativa de busca de alguns sujeitos, de grupos de pertencimento, não é, que confiram algum sentido para a sua vida. Quer dizer, e esses grupos podem ser esses violentos, né, que é um fenômeno que se assiste, por exemplo, há alguns anos já na Inglaterra, como os hooligans, não é, e em outras sociedades, como a própria sociedade norte-americana, não é, com aquilo que se via com a Ku Klux Klan, por exemplo, ou grupos supremacistas brancos, que lá também existem, mas que revelam uma maneira de lidar com as questões da sociedade, né, que é uma maneira completamente avessa a qualquer forma de democracia. Quer dizer, a qualquer forma de enfrentamento dos conflitos que a sociedade experimenta, buscando esclarecer esses conflitos, quer dizer, descobrir quais são suas origens, não é, e buscar, através de meios pacíficos e legítimos, resolvê-los. Não é? Então, a gravidade da situação, ou digamos assim, um dos aspectos mais graves da situação, está no fato de que esses grupos, ou essas pessoas, nesse caso específico, se sentem muito à vontade, não é, para manifestar os seus preconceitos, para manifestar as suas formas de estigmatizar os outros, a céu aberto, não é, na luz do dia, com uma tatuagem, não é, que ocupa quase a costa de quem a fez. Então é uma situação que precisa realmente ser não apenas analisada no caso específico dessa pessoa, não é, mas também em suas causas, não é, mais remotas, que tem a ver com as condições sociais em que nós vivemos e com um estímulo político sistemático feito, inclusive, por autoridades. E, professor, é importantíssimo o repúdio mesmo do clube, né? E de outras autoridades também, pessoas públicas, né? É importantíssimo que tenha esse posicionamento de repúdio público a esse tipo de atitude, né? Pode parecer que é só uma notinha ali, pode parecer que é só um posicionamento para tentar se sair bem na questão, mas esse repúdio oficial é importantíssimo, inclusive o repúdio das pessoas, da população mesmo, né? O povo. Sem dúvida, Rafael, é necessário que as instituições Deu uma travada aqui na resposta. Professor, o senhor está escutando a gente aí? Deu uma travada agora. Você está me ouvindo? Agora a gente está ouvindo, mas começou a picotar um pouquinho. Vocês estão escutando agora? Agora a gente está escutando perfeitamente. Parou de picotar o áudio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, como você bem disse, é fundamental que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, se manifestem. Porque, notem, a gente só chega... Puxa vida, nessa última resposta, professor, está muito ruim aqui o áudio. Vamos refazer aqui a ligação com o professor Marcelo Seráfico rapidamente, para que a gente possa ter a qualidade de áudio que o professor merece para passar essa última resposta e a qualidade de áudio que você aí que está escutando a gente em casa merece também para ouvir esse comentário, para ouvir essa análise do professor Marcelo Seráfico, que é sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Então a gente vai refazer aqui a ligação rapidamente com a nossa equipe, com a Juliana Fletcher, para que a gente possa ter então essa qualidade de áudio. Enquanto isso, vou registrar participações dos ouvintes aqui. O Orlando César está dizendo o seguinte: essa pessoa que exibiu esse símbolo nazista
lá no estádio sabia exatamente o que estava fazendo, tanto que estava sem camisa para exibir esse símbolo. Ele, na minha opinião, e inclusive o tatuador deveriam receber punições por causa disso. Aí ele mandou uma foto aqui que diz o seguinte: na tatuagem só faltou a suástica no centro. Ele mandou uma comparação. Realmente tem aqui a foto nas costas do rapaz e a foto do símbolo utilizado pelo Partido Nazista, faltou somente mesmo a suástica dentro daquele círculo que está embaixo da águia. Então, claramente, é sim uma alusão ao símbolo utilizado pelo Partido Nazista, né? Infelizmente, a gente viu isso aí acontecer. Rafael, vamos ler a nota do clube? Vamos lá, por favor, Arthur. O São Raimundo informou que chegou ao conhecimento da diretoria, né, durante o jogo contra o São Raimundo de Roraima, pelo Campeonato Brasileiro Série D, que o indivíduo adentrou ao estádio usando uma camisa e retirou a mesma, ostentando ali a tatuagem com símbolo nazista e proibida pela legislação vigente, além de atentatório à dignidade humana e provavelmente um dos capítulos mais tristes da história da humanidade, se não o mais. O São Raimundo vem a público repudiar a atitude desse indivíduo, em que nada representa a história do Clube do Povo. São Raimundo condena veementemente toda e qualquer manifestação favorável àquilo que foi uma das maiores máculas da história mundial. Este indivíduo, uma vez identificado, não mais adentrará as dependências do estádio em dias de jogos do Tufão. Além disso, encaminharemos formalmente uma denúncia aos órgãos criminais. Bom, agora sim a gente tem de volta aqui o professor Marcelo Seráfico, dessa vez por telefone, para trazer aqui a última resposta em relação a isso, que é a importância do repúdio público, não só de autoridades, mas das pessoas, da população em geral. Vamos lá, professor. Oi, Rafael, muito obrigado. Veja só, esse repúdio, as manifestações de rejeição a esse tipo de postura é fundamental por duas razões. Primeiro, ela mostra digamos assim, a impossibilidade de se aceitarem posições antidemocráticas, violentas e brutais como posições politicamente adequadas, digamos, na realidade em que nós vivemos, que tem uma realidade em que se deve buscar a igualdade, a liberdade, não é, a fraternidade entre todos. Quer dizer, então esse é o primeiro ponto. Quer dizer, não devemos aceitar, em hipótese alguma, que haja qualquer setor, camada ou classe social dentro da sociedade que veja como legítimas suas postulações de destruição do outro, de estigmatização do outro. Esse é um ponto. Segundo, é muito importante também que as instituições públicas e privadas reconheçam e entendam quais são as condições concretas, materiais, de vida que levam a que sujeitos encontrem nesse tipo de posição política, não é, formas de responder a problemas, não é, ou formas de interpretar problemas reais que vivem. Então, essas manifestações que são geralmente de um ultranacionalismo, xenofóbicas, não é, estigmatizantes do outro, elas têm uma razão de ser, elas não nascem do nada. Portanto, juntamente com, digamos, o combate político dessas posições ideológicas, é preciso também haver a adoção de políticas públicas, mas também de ações na esfera privada que interditem, inviabilizem o avanço, né, das condições materiais de vida das pessoas que as levam a certas atitudes preconceituosas. E isso tem a ver com gente de tudo que é camada e classe social. Quer dizer, o preconceito, o estigma, o nazismo, o fascismo não é uma coisa que esteja situada numa determinada camada apenas, né? Isso se difunde por vários setores da sociedade como se fosse uma forma legítima de dar conta dos problemas sociais, quando na verdade é um grande e profundo equívoco que gera outros tantos, como nós testemunhamos já várias vezes na história e agora, lamentavelmente, também vemos acontecer novamente no país. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela coluna de hoje, obrigado pela análise e desde já a gente registra aqui publicamente o nosso repúdio também à atitude desse rapaz lá no Estádio da Colina. E a gente espera, claro, que ele seja identificado, banido dos estádios pelo Clube São Raimundo
e que ele possa responder pelo que ele fez. Afinal, todo ato tem consequência. Obrigado, professor. Obrigado a você, aos ouvintes e Arthur. Bom dia para todos.